Alô, pessoal! Eu sou Érico San Juan e este é o Podcast Capial, um podcast que também é jornal. E como a gente sempre começa explicando o que é essa história de podcast ser ao mesmo tempo um jornal, a gente sempre está aqui para isso, para explicar e não para confundir, já dizia o outro. É o seguinte, o Capial é um podcast que começou há mais ou menos uns 2 meses e meio, aqui na TV Metropolitana de Piracicaba, todos os sábados a partir das 10 horas da manhã, entrevistando cartunistas, caricaturistas, chargistas que participam, aí sim, do Jornal de Humor Capial. Um jornal de humor, pasmem, um jornal de humor impresso em tempos esmagadoramente digitais. Jornal de Humor Capial é publicado e editado por mim, Érico San Juan, aqui no jornal, num dos jornais mais tradicionais aqui de Piracicaba, que é a Tribuna Piracicabana. O Jornal de Humor Capial sai como um encarte mensal da Tribuna Piracicabana. E como a gente falou antes, o podcast Capial, que é uma costela do Jornal de Humor Capial impresso, ele está todos os sábados aqui com episódios novos e inéditos, com novas entrevistas com os artistas gráficos do Brasil e mais pra frente, quem sabe, do mundo também, aqui pela TV Metropolitana de Piracicaba. Todo sábado o podcast Capial na TV Metropolitana e todo mês o Jornal de Humor Capial encartado no jornal A Tribuna Piracicabana. E sem mais delongas, né? Vamos conversar aqui com mais um mestre da caricatura brasileira. E eu também arrisco dizer, sem medo de errar, que é um dos caras que engrandecem a caricatura do mundo todo. Então vamos conversar aqui com o Hippert, o André Hippert. Então, seja bem-vindo, Hippert. Que com alegria imensa que eu pronuncio o seu nome corretamente. Seja bem-vindo. Antes de mais nada, muito obrigado pela deferência aí. Eu fico realmente lisonjeado pelo elogio. E fico lisonjeado também por você acertar meu nome e falar, escrever corretamente. São anos e anos, né, de profissão e vendo e lendo o nome de várias maneiras, etc. A gente se acostuma. Mas, assim, estou muito lisonjeado pelo elogio, pelos elogios que você me fez e por você falar meu nome corretamente e escrever meu nome corretamente também. Isso é sensacional. Assim, uma honra muito grande estar aqui, sem brincadeiras à parte, uma honra muito grande estar aqui com você. Eu sou um admirador do seu trabalho, sou um admirador do que você faz em prol do humor, da caricatura, né? Esse podcast aqui, eu tive o prazer de ver alguns, assim, uns 4 ou 5 antes de começar essa entrevista aqui contigo, né? Batistão, o Spaca, enfim, o Leiboros, que é daí também, de Piracicaba, né? Enfim, muito interessante, muito enriquecedor, cara. E o que você faz com o Jornal Capial também é uma experiência, algo muito bacana, muito legal para a gente, porque rever nosso trabalho impresso, isso não tem preço, é muito legal. Então, te agradeço muito o trabalho que você faz aí. Cara, a gente que agradece, né, Hippert, pelo fato de... Primeiro, agradeço para a Tribuna Piracicabana, lógico, na pessoa do Evaldo Vicente, que é um jornalista da velha guarda, que ele reconhece o valor do conteúdo, né? Que hoje em dia se diz conteúdo para qualquer coisa que se publica na internet, né? Então, assim, ele é um jornalista da velha guarda e, de certa forma, nós também somos da velha guarda, né? Embora eu tenha mais pinta de veterano aqui por causa da barbicha branca do que você. Você engana muito bem, Hippert. Cara, eu sou veterano mesmo, assim. Eu tô com quase 63, né? Sim. Eu comecei na grande imprensa em 1984 no Jornal do Brasil, uma caricatura que eu fiz para você ter uma ideia, do Niki Lauda, quando o Niki Lauda foi campeão na Fórmula 1.
e uma caricatura que saiu na capa do Jornal do Brasil, para você ter uma ideia de quanto tempo eu estou na labuta, né? então eu era meio que estagiário ainda, eu estava na Escola de Belas Artes nessa época, entendeu? E desde então, quer dizer, ali eu estava realizando um sonho, que eu sempre tive um sonho na vida, que era ser caricaturista, cartunista, trabalhar em grande jornal. Então eu realizei isso logo no começo, entendeu? É uma coisa e hoje em dia é difícil, porque você não vai ter mais nessa nova geração as pessoas, os meninos ou meninas, ou ilustradores, caricaturistas, enfim, com esse tipo de anseio, né? Que era uma coisa muito da minha geração, da sua, que você é um pouquinho mais novo do que eu, né? Um pouco mais novo do que eu, enfim. Mas você ainda pegou a parte do impresso, né? Assim, eu peguei aquele auge, né? Eu convivi com o Lano, no Jornal do Brasil, né? Quando eu fui para o Globo, o Chico Caruso, que estava na mesa ao lado, entendeu? Marcelo Monteiro, que é o ilustrador mais antigo da história, fez 90 anos e está trabalhando no Globo. Ele tem a minha idade de tempo de serviço no Globo. Ele tem 63 anos de trabalho ininterrupto no jornal. E eu trabalhei com esse cara do meu lado, trabalhei com o Chico Caruso do outro, trabalhei com o Lano no Jornal do Brasil. Então, o prazer de ter trabalhado com essas lendas vivas, né, do lado também, isso é uma coisa enriquecedora, maravilhosa, né? E assim, se você me deixar, eu vou falando aqui, muita história para contar. Não, eu deixo mais ou menos, entendeu? Porque afinal de contas, né, a gente... Eu tava até falando, você viu o podcast com o Lucas Leibos, né? Sim. Um podcast que eu, vamos dizer assim, sem parecer grosseiro, eu deixei ele falar à vontade, assim. É que assim, a gente é host, então a gente tem que, nesse momento, acender o modo host, né? Com certeza. E conduzir, né? Até pro espectador, né? Ver que isso aqui é um papo, mas a gente tenta informá-lo também. E eu acho que essa preocupação é muito típica da sua geração e da minha, porque a gente trabalhou para jornal e a gente tem uma preocupação em direcionar quem está nos vendo, né? Como a gente direciona o leitor do jornal que a gente trabalhou, né? Com certeza. Isso aí é aquela coisa, além de você direcionar, né? Você tinha eu vi o Batistão também, tá? Então, achei interessantíssimo ele contar da experiência dele, falando sobre timing, né? O tempo, ele tinha um tempo para desenhar, né? E até que ele no vídeo, ele acha que não funcionou muito bem, embora acho que seja modéstia a parte. Eu acho que ele tinha um tempo para desenhar e ele tinha, tenho 2 horas para desenhar e vou fazer minha caricatura em 2 horas. 2 horas hoje em dia é muito tempo, né? No tempo da internet, né? Nossa, é muita coisa, né? Mas, assim, a gente vê que ele tem um trabalho muito refinado ali no acabamento, na concepção, né? E a gente fazia isso, né? Quanto tempo eu tenho? Tem 10 minutos, então vou fazer um desenho de 10 minutos. Tenho 2 horas, faço um desenho de 2 horas, né? E quanto ao fechamento, quanto o deadline, né? Como se dizia, você não pode lutar. Né, você tenta levar da melhor maneira possível, e é o que a gente tentava fazer. Né? Hoje em dia a coisa ficou mais fácil, porque, assim, você trabalha com TV, com vídeo, é diferente, mas na internet a coisa ficou mais fácil, porque você pode ir colocando as coisas no lugar. Né? Você faz um desenho aqui, mas não ficou bom, você vai lá e recoloca ele no lugar e fica ali. Eu acho que tem essa facilidade. Né? Mas se a gente tiver tempo, a gente sempre vai querer mais tempo. Né? Exatamente. A verdade é essa. É que nem podcast, então... né? Se a gente tiver mais tempo também para conversar, né? Mas acho que essa 1 horinha aqui, a gente também não tem a pretensão, né? Longe de mim, né? Diferente dos podcasts que funcionam em porões e ficam 6 horas movidos a jujuba, sabe? A gente tenta nessa horinha dar conta, pelo menos, do principal, do que a gente considera o principal da carreira de cada artista aqui que conversa com a gente, né, Ripert? Então é o seguinte, eu queria uma dúvida aqui para começar, até também com essa preocupação que a gente tem de conectar até o leigo, que é uma preocupação jornalística, né? Muita gente não sabe que a gente existe, nem como funciona o trabalho de um cartunista, né? Então eu queria uma dúvida que eu tenho pessoal, mas eu acho que pode ajudar o pessoal a compreender um pouco mais o que a gente faz.
Eu queria saber, você veio de tempos não digitais, que nem eu. Eu peguei o comecinho desses tempos digitais. Como é que foi a sua transição do trabalho analógico pro digital, que inclusive teve reflexo no seu estilo até, né? Você passou a fazer uma caricatura até mais geométrica, mais próxima até de um logotipo, né? Como é que foi essa transição? Porque tem um fato pontual aqui de dias antes aqui da nossa gravação, que é o seguinte: o centenário do jornal O Globo, no qual você trabalhou. E você mostrou lá nas suas redes sociais um original junto com a página do Globo da época, que você substituiu uma das vezes o Chico Caruso na capa do Globo como chargista. E era um desenho muito diferente do que você faz de uns anos pra cá, né? Então como é que foi essa transição aí do traço, do papel, da tinta pro digital? Como é que foi? Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante dizer é que eu comecei a ser digital depois dos 30 anos, tá? Então, antes dos 30 anos, eu não tinha contato com o computador, não existia isso, né? Sim. E uma outra coisa também que é interessante colocar é que, além de ser caricaturista, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, eu adoro caricatura, minha paixão. Eu sou designer, né? Eu sou designer também, então eu sou um cara que trabalha com projeto gráfico, sou um cara que fez redesenho e projetos novos de jornais, de revistas. Então, eu adoro essa coisa do design, adoro Bauhaus, adoro eu adoro arte, adoro Mondrian. Isso tudo influenciou o meu trabalho. Tanto gráfico, né, tanto do design, quanto da caricatura. E foi interessante você ter visto esse post que eu fiz, porque esse é um trabalho de charge. E na minha charge, eu fazia um trabalho mais conservador, entre aspas, né? Porque em alguns momentos também, no próprio Globo, no segundo caderno, eu fazia trabalhos mais parecidos com os que eu faço hoje em dia, tá? Mas isso era tudo com aerógrafo, era uma cozinha, era um trabalho imenso, enorme, levava um dia, 2 dias para fazer um trabalho. Hoje em dia, posso levar até mais na concepção, na criação, porque para fazer uma caricatura logotipo, né, às vezes dá mais trabalho do que fazer uma caricatura realista. Às vezes não, eu digo para você que dá mais trabalho porque a concepção é muito mais complexa, é muito mais difícil você criar algo estilizado, né? Você simplificar a forma, para mim, é muito mais difícil que fazer um desenho realista. O desenho realista, na verdade, para mim hoje, ele está no primeiro esboço, tá? Porque a minha formação, quer dizer, fiz belas artes também, a minha formação é um pouco acadêmica ali. Eu aprendi a desenhar com os cânones, né? Marcando ali, desenhando o rosto como deve ser no cânone acadêmico. Então, isso tudo foi importante. E o Picasso falava uma coisa muito interessante, né? Ele também foi acadêmico, ele fazia aqueles retratos e depois ele pirou com máscaras africanas e ele falou: pô, eu quero aprender a pintar como uma criança hoje em dia, que é a coisa mais livre, mais intuitiva que existe, né? Então para mim, como artista gráfico, o computador, a trabalhar com informatizar o meu trabalho, ele me facilitou muito a vida, né? Porque eu encontrei a minha ferramenta. Porque eu já fazia isso com régua, compasso, com nanquim, né? Com esquadro, mas eu te confesso, facilitou demais a minha vida e a coisa ficou mais na parte da concepção, porque na hora de você fazer tudo com rigor gráfico, programas vetoriais como o Illustrator fazem isso para mim, né? Então isso facilitou demais a minha vida, essa visão gráfica, essa visão de designer que eu utilizo dentro da caricatura também, né? A execução do trabalho facilitou demais para mim, entendeu? Então, apesar de eu ter entrado nessa do digital a partir dos 30 anos, né? Inclusive, na época a gente fez matéria sobre isso, etc. Eu tive um contato com o Mac antes de... Quando ele era aqueles Maczinhos pequenininhos, eu fui estudar fora. O Globo me mandou para estudar fora na época. Fiz o curso no Pointer, enfim, dos Estados Unidos.
E isso mudou demais a minha vida. Então, eu trabalhei a vida inteira com papel, com lápis, com hidrocor, com tinta, epoline, guache, mas eu não sou um purista. Eu realmente acho que a transição do analógico para o digital, para mim, foi muito legal, foi muito favorável. Né? Isso não implica que eu não continue desenhando. Né? Eu gosto muito de desenhar antes no papel ali. Faço rabisco no papel, aquela coisa mais certinha, mais retrato, e aí depois eu vou decupando. Né? Olha só. Mas para mim, como artista, essa transição para o digital foi muito legal. Muito, muito importante. Você sabe, ô Rippert, que é o seguinte, eu sou mais vira-lata no trabalho, como você pode notar pelo meu trabalho lá do Instagram. Eu penso assim, embora eu não sou um ilustrador nato, sabe? Eu vou falar de mim, porque nós estamos conversando entre desenhistas também, embora eu esteja no modo host de podcast, tá? Claro. É uma conversa de artistas também, então vocês, querido público, vocês me dão licença também, para trocar figurinhas, né? Acho que é legal para vocês entenderem também. Porque é o seguinte, você falou da sua formação de designer, que ajudou depois a solidificar um estilo muito marcante na caricatura, né? E o seguinte, eu tenho uma certa época, eu também depois de velho, vamos dizer assim, eu fui fazer uma faculdade de design gráfico. Porque eu queria, como eu sou do traço, e mesmo que eu faça em suporte digital, mesmo que tenha curvas e seja geométrico eventualmente, o meu pensamento é o do traço. Para mim a cor é um ornamento, sabe? E o que eu acho? Eu fui fazer design gráfico não para me tornar um designer gráfico, mas para aplicar os conceitos do design gráfico numa caricatura mais a ver com esse seu minimalismo, sabe? Então, para eu propor algo diferente na caricatura, e eu concordo com uma fala anterior sua, na prática eu concordo pela prática, que realmente você depurar um desenho para ele virar quase um logotipo, uma caricatura, né? É muito mais difícil, muito mais difícil. Porque, queira ou não, a técnica acadêmica, você pode até observar em salões de humor, tem muita caricatura que... Isso não é nem uma crítica, é uma observação, uma constatação. Tem muita caricatura que não é bem caricatura, mas pela técnica, até acadêmica, bem resolvida, tá lá exposta, sabe? E a caricatura que eu considero mais inventiva e mais difícil de fazer, de depurar, para você chegar numa síntese muito grande, muito efetiva, é muito difícil. É difícil demais. E curiosamente, as pessoas acham que aquilo é mais simples e que é qualquer coisa, você não acha? Antes de mais nada, cara, queria dizer que acho teu traço espetacular, tá? Eu adoro esse tipo de trabalho. Muito você obrigado. Tem uma liberdade. Isso me lembra, assim, dois caras que eu amo de paixão, Um deles é o Jaguar, que tem acho que tem um desenho mais lindo do mundo, né? E é o desenho mais assim solto que eu conheço. Acho o Jaguar espetacular. Hoje ele seria chamado de tosco, né? Exato. O Enfio faz um trabalho tão... Você pega, por exemplo, olha a gente como designer, né? Você como designer, porque você pega um trabalho do Enfio, amplia aquela graúna 200 vezes, fica uma obra de arte maravilhosa. Pega o Jaguar. Eu peguei originais do Jaguar, fazia desenhos assim, um papel que tinha ali e mandava para vocês verem um quadradinho assim. Pega aquele desenho dele, um SIG do Jaguar, que coisa linda, cara. Pega aquilo, amplia, faz um post, fica demais, cara. Entendeu? Então, são desenhos expressivos, isso é muito importante. O seu desenho é muito expressivo. Isso a gente vai aprendendo a admirar, a gostar, né, com o passar do tempo. A gente vai sabendo diferenciar as coisas, os estilos, né? E você vai vendo que os grandes mestres, eu tenho assim para mim o Enfio e o Jaguar, para mim são grandes influências também, são mestres maravilhosos, fazem um tipo de trabalho que eu não sei fazer, né? Porque eu fui para outro lado.
Mas, pô, que admiração que eu tenho disso, cara. Assim, assim, sinceramente, acho o teu trabalho, aquele trabalho solto, maravilhoso, enfim. Não é porque eu estou aqui na sua frente, não, porque eu já te falei que e acho todo o trabalho que você faz aqui de divulgação espetacular, isso eu já te falei no privado, né? Mas, enfim, o que eu acho é que tudo que parece mais simples, quando você define poucas linhas, assim como, por exemplo, eu vejo o trabalho do Jaguar, o seu trabalho, o trabalho do Enfio, expressivo, uma expressividade maravilhosa, assim como eu vi o trabalho do Nassara. Você sabe que o Nassara, às vezes... Exatamente. Você é um neto do Nassara, viu? A gente percebe assim, isso, sabe? Eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? Outro dia eu estava conversando com um ex-professor meu, o Rudi Oliveira, um ilustrador maravilhoso, mestre dos mestres, enfim. E ele estava me falando, cara, você tem uma coisa muito legal que você pega uma experiência do Nassara e você traz isso para o mundo digital e você consegue já sair do que ele fazia ali, porque o Nassara tinha uma certa, olha, ingenuidade entre aspas, tá? O trabalho mais sofisticado que eu conheço, tá? Nesse tipo nesse estilo de desenho. Mas ele tinha uma ingenuidade, porque o trabalho dele, ele fluía e ele fazia aquilo com tiralinhas, cara. Olha só que coisa boa, que coisa linda, né? Mas ele, às vezes, colocava cor no trabalho para o trabalho ser aceito. Se o seu trabalho fosse só em preto e branco, ele ia batendo no editor, não, isso aí está muito tosco, isso aí é muito simples. E talvez não publicasse, então ele colocava muita cor, cara, cor aplicada, né? Na época tinha cor aplicada, ele não pintava o original, mas era cor aplicada. Então os desenhos dele eram muito coloridos, e eu acho até que eles funcionam muito melhor quando eles estão em preto e branco, né? Mas ali ele botava cor exatamente para fazer aquele, para encher os olhos, né? Mas eu acho que até a cor, ô Rippert, até a cor, eu vou usar uma palavra aqui que eu não tô vendo muita gente usar hoje em dia, mas vamos dizer que nós, os velhos, a gente usava essa palavra. Era um trabalho singelo, até na cor, sabe? Sim, no caso dele, ele usava muita cor, mas a cor era simples, ela não tinha aquela coisa de degradê, era cor chapada. E ele ia brincando com isso, e o trabalho ficava enriquecido, o leigo achava... E aí ele conseguia emplacar o desenho dele, que era o desenho bem gráfico, numa página colorida, e funcionava, cara, funcionava. Assim, tudo que ele fazia para mim era sensacional, né? E o que eu vejo, Érico, é que você, com o passar do tempo, você vai tornando o teu olhar mais simples, né? Então, quanto mais gráfico for o desenho, eu trabalho hoje em dia, quanto menos cor eu usar, melhor. Obviamente que eu ainda trabalho com ilustrações coloridas, trabalho caricaturas coloridas, mas eu gosto de ter uma caricatura preto e branco que tem um detalhe cor só, entendeu? Se eu pudesse fazer isso, né, em todos os meus trabalhos, eu faria. Nos que eu faço para mim, eu faço assim, né? E como hoje em dia, eu vou te falar sinceramente, a caricatura ela não é o meu não é o meu meio não é o meu ganha-pão. Eu não trabalho, não ganho dinheiro com a caricatura. Ela faz parte do meu trabalho, né? Agora, eu sou, antes de... eu ganho dinheiro, eu sobrevivo como designer. Mas as pessoas me procuram e eu tenho um trabalho importante como designer porque eu também sou um ilustrador, porque eu também sou um caricaturista, e eu digo que quanto mais você se torna autoral, mais aberto você se torna e mais conhecido você se torna, que é o que vai te fazer o diferencial. As pessoas me contratam como designer porque eu sou o Rippert que faz caricatura também, entendeu? Eu acho que isso deve acontecer contigo nessa sua multiplicidade aí de talentos, etc. Porque você vai ser o editor, porque você faz o podcast, porque você é designer, enfim, e uma coisa vai te levando a outra, entendeu? E eu acho que é importante você ter uma multiplicidade das coisas que você faz dentro da sua área.
Acho que isso é importantíssimo. E você ser autoral é importantíssimo, porque se você não se torna autoral, se você se mistura, né, você é mais um no mercado, você é mais um nessa grande esfera que tem aí de design, etc. Então, para você se sobressair, você tem que ser autoral. Né? Assim, eu acho legal o que você está falando pelo seguinte, eu falei aqui em um dado momento, né, que eu apoio muito o meu trabalho no meu, vamos dizer assim, no meu discurso. O meu trabalho de visual existe para apoiar o que eu tenho a dizer. É pela Perfeito. palavra, entendeu? Então, por isso que muitas vezes você vê no meu caso, o meu trabalho mais simples, até às vezes simplório, às vezes simplificado demais, porque eu penso em primeiro lugar na palavra. Por quê? Porque a minha influência maior é a história em quadrinho, é diálogo, entendeu? Então eu tenho muito, eu dou muito peso para a palavra. E às vezes eu confesso que até eu teria que ter um desenho melhor para apoiar de uma maneira mais esteticamente mais aceitável o meu discurso, sabe? Então eu acho que é super coerente eu estar fazendo aqui podcast, por exemplo, né? Então é muito isso. E assim, tudo que é o que você está falando. Você é designer, mas uma coisa apoia a outra. Você é o autor, você é o caricaturista, você é o artista acima de tudo. Então tudo que a gente faz é para apoiar o artista, né? Então é muito isso. Você falou a palavra mágica, né? Eu acho que é isso. Nós, antes de qualquer coisa, e isso eu demorei um pouco para absorver e para entender. Né? Antes de qualquer coisa, nós somos artistas. Né? Somos artistas, eu sou um artista que faço design, que faço humor, que faço caricatura, né? Que faço eventualmente um cartoon, faço eventualmente uma charge, já ganhei em salão de humor com charge, inclusive, por incrível que pareça. E outra coisa também que eu acho importante colocar aqui, Érico, é que em momento algum, apesar de ser digital, apesar de trabalhar no mundo digital, eu não faço design digital, eu não trabalho com internet, não trabalho com design de site, eu não trabalho com arquitetura, o UX, UI, eu não faço aplicativo, eu não vou disputar com a molecada nova que está entrando no mercado com 20 anos e que sabe tudo a respeito de como criar um aplicativo, como fazer um site funcional, etc. E tal. Eu continuo trabalhando com impresso, que é a minha praia, sabe? E tem impresso, faço revista, faço jornal, né? Se não for impresso, ele vai entrar num PDF, vai ser visto num flip, né? Tem programas de flip maravilhosos aí, enfim. Então, a minha linguagem, o que eu construí, continua sendo focado e voltado para a impressão. Né? E outra coisa, a gente fica pensando só no editorial, né? Só em publicações jornalísticas também. Você pode, já fiz muita coisa voltada para o trabalho artístico. Pôster de caricatura, eu já vendi bastante. Eu fiz calendário. Eu já pensei nessas questões todas. Acho que você tem que trabalhar o que você faz artisticamente, né? Você pode vender cartões postais, você pode vender pôster, você pode vender caneca. Canecas ficam lindas, cara. As canecas com caricatura ficam lindas. E tem fã para tudo, entendeu? E eu acho que por aí é onde você consegue viabilizar financeiramente o teu trabalho. Eu não consigo investir muito nisso ainda, porque o meu trabalho de designer me ocupa muito tempo, e é onde eu me garanto financeiramente. Mas eu já tive algumas experiências com isso, Érico, e funciona, cara, sabe? Funciona. Você consegue, se você tiver uma disposição de cair dentro para sair vendendo, montar um site direitinho ali para vender suas coisas, caneca,
dá um caldo, cara, dá um caldo também. Acho que... E isso trabalha essa vertente que a gente estava conversando aqui do artista e como eu falei, do autoral, né? Na medida em que você vende o seu trabalho, você está vendendo o trabalho que tem a sua assinatura, né? Isso eu acho que é importantíssimo para a gente. Você falou, é algo que até muito colega nosso, e isso também não é uma crítica, é uma constatação, muito colega nosso, às vezes, quer atender só a demanda que existe, né? E não tem a tal da personalidade, não desenvolve, né? Então cada um faz o que achar melhor, sabe? Para a própria vida e tal. Cada um faz as suas opções. O velho ditado, cada um sabe onde o calo aperta. Mas assim, eu fico admirado, Ripert, que é o seguinte, essa geração pós-internet, eu acho que ela já nasceu fazendo lojas virtuais, né? E sendo autorais. Isso é uma coisa admirável, né? Tem isso, né? A gente, assim, a primeira coisa, já é muito legal que a gente, eu vou falar de mim, né, particularmente, após os 60 anos, é muito legal que você continue ativo, cara, porque as pessoas não conseguiam, né? Você não conseguia seguir o fluxo das coisas, né? Como artista, você consegue ser mais atemporal do que como designer, eu acho. Por isso que eu acho interessante a gente juntar as duas coisas, né? E de se apresentar assim como eu e você, nós vamos nos apresentar cada vez mais como artistas que fazem várias coisas, né? Artistas que seguem várias vertentes, do design a ilustração, né? A caricatura, etc. Então... Não, e não é só a questão da versatilidade. Até eu brinquei com o Spaca na entrevista dele, né? Por podcast aqui, que um dado momento da vida dele, ele sentiu uma coceirinha de fazer álbuns e quadrinhos, né? É a tal da versatilidade que não é só... É também a questão da sobrevivência na selva, né? Mas principalmente a coceirinha, aquela inquietação, vou chamar assim, né? Então a gente não consegue ficar numa coisa só. Tipo, para fazer esse podcast aqui, era uma coisa que eu já fazia em jornais, quando eu trabalhei muito para jornal. Sempre que eu publicava desenho nos jornais que eu estava, eu também metia lá um artigo, uma resenha. Sempre dava um jeito de fazer algum artigo, alguma crônica e tal. Então, assim, a gente não consegue... fazer uma coisa só. Então a gente acaba virando homem-polvo, né? Não tão gosmentos quanto um polvo, mas homens-polvo. Assim, eu acho que faz parte da inquietude, né? Da inquietude do ser artista, né? Eu estava vendo, mas dando um exemplo mais dos podcasts que eu assisti do programa, assim, o Spaca é um artista maravilhoso, a inquietude dele se explica, né? E ele fez algumas das melhores histórias em quadrinhos nossas aqui, entendeu? Trabalho espetacular, o desenho dele é rápido e flui, né? E cara, que inveja! E o Batistão falando também, uma das coisas que eu fazia era, acho que ele estava falando do Saramago, eu sugeri que fosse uma caricatura, porque faz parte do meu trabalho sugerir, porque senão as pessoas põem uma foto, né? Exatamente. Aí você chega, olha só, a caricatura aqui vai ficar muito mais poderosa, vai chamar muito mais atenção, vai deixar a página muito mais atraente do que uma simples foto que todo mundo usa. Eu adoro foto, tá? Não é fotógrafos que estão todos no meu coração, amo. Inclusive não conseguiria fazer nada sem fotos. Mas o jornal é tudo foto, né? Dando um exemplo de jornal, revista, é tudo foto. Aí você interrompe isso com uma caricatura espetacular, aquilo cria um impacto visual no leitor e o cara para ler. O cara para ver aquilo, ele vai dar uma parada, opa, que é isso aqui? Mudou. Né? Então ele coloca isso assim, com muita propriedade. Cabe a gente também sugerir, cabe a gente também cavar o nosso espaço, cavar o lugar, né? Porque se você não fizer isso,
ninguém vai fazer por você, entendeu? Ninguém vai fazer por você. Então tem que correr atrás mesmo, tem que ir à luta e cavar as coisas É, e, e essa inquietude, né, essa efervescência, ela não pode morrer. Você tem que estar sempre ali ativo e preparado para criar coisas novas. E se tiver algum é, convite, você aceitar, enfim. Né? é. Falar num podcast, que é uma coisa assim, a gente está sempre atrás das câmeras do outro lado, né? A gente nunca está na frente das câmeras, né? É, Então é meio assustador, mas você encara e vai, vamos nessa. é. Não, e até legal o seguinte, né? Acho que uma coisa que me move até hoje que deve mover muitos de nós é o seguinte: desde criança eu pensava assim, puxa vida, a gente vira meio ombudsman informal das coisas que a gente vê, né? Ou traduzindo, a gente é o chato que dá palpite em tudo. Tipo, eu vi uma coisa que eu não gostava, algum conteúdo, vamos usar uma palavra de hoje, né? Que não me agradava tanto, eu falava, puxa, bem que podia ter uma coisa do meu jeito, né? Algum gibi, alguma tirinha, alguma caricatura, o que seja, um programa de TV do meu jeito. Aí com o tempo eu percebi, peraí, é o que você falou, ninguém vai fazer por mim. Então eu mesmo vou fazer. É simples? Não é simples, mas com o tempo, graças a Deus e graças a gente mesmo, né? A gente acabou percebendo que levava jeito pra coisa, né? Então é meio, muito isso, E né? você leva uma coisa que a gente costuma fazer de forma mais informal entre amigos, né? Aquela É. coisa do papo, vamos falar sobre arte, você com um copinho de cerveja, um copo de uísque na mão, conversando ali, sabe um monte de coisa, mas aí, né, na hora H, ninguém fazia isso, né? É, Ninguém ia para criar um podcast sobre isso, né? Então eu é, admiro muito esse tipo desse trabalho por exatamente. causa disso, de você levar isso adiante, né? E é admirável você poder estar aqui também, quer dizer, você ser convidado e poder estar conversando sobre isso, né? A gente está indo além do motivo principal, né? Do motivo primordial de eu estar aqui, que é falar da caricatura, mas a minha caricatura, do meu trabalho, mas a gente começar a levar uma coisa e falar sobre todo o universo que nos envolve, né? Que é essa coisa É. da arte, do humor, enfim. É, Isso ninguém fez, estamos fazendo. é isso aí. É E isso aí. falando em estamos fazendo, ô Ripert, o seguinte, vamos aqui pro segmento final, uma pena, mas dá pra gente falar legal das caricaturas que você publicou no jornal Capial. Vamos mostrar aqui, comentar uma por uma, brevemente, Maravilha. mas de uma maneira legal, né? Então, Danilo, Maravilha. vamos mostrar a primeira aqui. Uma das primeiras aqui que o Ripert publicou ainda na página de humor Capial, que é a mãe, digamos assim, do jornal Capial atual. Conta aí dessa Fernandona aí que você fez e que eu tive o prazer de publicar em grandes dimensões na então página Capial. Pois é, cara, assim, isso é uma coisa que eu acho fantástico, desde o começo, assim, você tem prestigiado o meu trabalho e eu tenho te agradecido e tem falado super bem do Capial, do trabalho impresso. Eu recebi vários jornais aqui, É. foi maravilhoso. Isso tem uma importância assim brutal para a gente, né? Então, a Fernanda Montenegro, né, sim, um ícone nosso, né, uma figura maravilhosa. E essa caricatura aí, ela me deu um certo trabalho, porque até chegar eu acho que ela tem uma expressão que ela é uma expressão que vai, a boca dela é muito expressiva, né? Não são só É. os olhos, a boca. Então, eu acho que aí eu cheguei numa coisa que eu consegui definir a boca, né? A coisa onde eu mais, sabe, sofri, porque para mim o desenho é sofrido. Esse processo criativo é sofrido, porque eu nunca consigo terminar, na verdade. Eu termino, mas eu vou refazendo, vou fazendo. Mas quando eu chego em algum lugar, eu falei, consegui, É. consegui. Então, o mais importante, você estava falando dos desenhos realistas, né? Isso achei o mais importante numa caricatura, né? É, o parecido, né? É que pareça com o caricaturado, né? É.
Então, não adianta o desenho estar bonito, não adianta a técnica estar espetacular, não adianta você ter caprichado é, 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 na pincelada ou na achura, se a caricatura não tiver lembrando, se parecer com o personagem que você está caricaturando, né? E não é só a questão do parecer, mas é a questão você olha assim, pô, tem 3, 4 traços aqui, e é a pessoa, né? Porque você pega o psicológico do caricaturado também, né? Isso eu acho que é o mais importante de tudo, né? É você pegar a alma dele e colocar graficamente, né? Se você não fizer isso, não é uma caricatura. Pode ser um belo desenho, mas não é uma caricatura. Exatamente. Nossa, é um desafio permanente, né? Vamos lá para o próximo slide, Danilo? Nossa próxima caricatura aqui. Aí o bicho começa a pegar, né? Porque aí é a síntese máxima. A maior síntese possível aí nas próximas caricaturas. Eles são muito conhecidos, mas conta aí da sua versão para esses personagens hiper multiconhecidos, né? Na galáxia, em todas as galáxias, talvez. Então, são os famosos Fab Four, né? Os 4 Beatles aí, né? E, assim, essa é uma caricatura que ela levou anos, tá? Porque ela foi passando por processos, ela tinha processos anteriores de caricaturas mais realistas, né? Então, eu comecei e ela já teve outros formatos, né? Um do lado do outro, etc. Então, eu falei, cara, eu vou criar os 4 com a mesma forma, né? Eu não vou modificar porque tem alguns que o George, por exemplo, tem um rosto mais fino, enfim. Não, eles vão ficar na mesma forma e você vai reconhecer e eu só vou mudar algumas coisas, né? E aí, assim, eu acho que essa caricatura, esse desenho, assim, eu consegui chegar numa síntese que eu assim, gosto muito. E porque também, por serem personagens conhecidos universalmente, é mais fácil você criar uma caricatura logotipo, porque você vendo você reconhecendo você vai reconhecer os outros, né? E essa associação, essa coisa associativa, ela é importante também. Trabalhando com algumas coisas psicológicas aí, né, que o design vai te trazer, etc. Mas, particularmente, é um dos desenhos que eu mais gosto, porque eu acho que neste aqui eu consegui, sim, juntar as duas coisas. Um rigor gráfico, né, que eu procuro sempre, com o parecido, né, com a semelhança. E você bate o olho assim, depois que fala aqui, pô, John, Paul, né, George e Ringo, né? Você, cara, assim, o cara mais chato com o meu trabalho sou eu mesmo, né? Se eu assim, às vezes às vezes não consigo, largo, aí volto, e aí eu consigo. Às vezes eu não consigo fazer, eu simplesmente não publico, tá? Eu sou mais chato, sou quem mais não gosta do resultado final sou eu, né? Então, se eu falar aqui para você, pô, gostei, é porque já passou por um funil enorme. É legal. E eu vou dar um depoimento pessoal brevíssimo aqui. Depoimento de alguém que tem que montar um jornal de humor. E que é o seguinte, você trabalha perigosamente, né, Ripert? Que é o seguinte, você colocou uma assinatura sua sob um espaço, quase um rodapé em branco. Um diagramador insensível limaria imediatamente essa caricatura em nome de ganhar espaço na página. Graças a Deus que eu sou um designer, que sou cartunista ou vice-versa. Então eu mantive essa assinatura lá na página diagramada onde eu publiquei essa caricatura. E eu vou te agradecer imensamente essa sensibilidade. Que bom, que bom. Vamos pro próximo, Danilo? Mais uma caricatura aí, acho que é a penúltima da série aqui. E depois a gente, infelizmente, fecha a conversa. Você desenhou também aqui uma das pessoas mais caricaturadas do planeta Bola, né? Que é o nosso querido e agora eterno Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Que eu também acredito que é uma das pessoas mais difíceis de caricaturar. Pelo menos eu tentei e eu não me saí bem, não. E você desenhou
o que você falou, a essência, a alma do Pelé, Sim. né? Então conta dessa caricatura aí do Pelé. Então, o que tem uma É, música, não sei de quem, a bola conhece Pelé, Buqueca leva a Dendê, uma música baiana, né? A é, bola conhece Pelé, né? Então, isso ele ficava na minha cabeça. Já tinha feito caricaturas do Pelé antes, essa para mim é a minha caricatura do Pelé definitiva. Eu não vou fazer outra depois dessa, é, entendeu? Isso aqui, se não me engano, acho que eu fiz quando ele morreu, tá? é, Então precisava fazer uma caricatura do Pelé. Eu falei, o que é o Pelé? Aí eu me lembrei desse verso, cara. A bola conhece Pelé. É uma coisa super brasileira. é, Muqueca leva Dendê. Eu não sei, não me lembro de quem é. Mas, é, enfim. Cara, a bola conhece Pelé, Pelé é a bola é Pelé, os dois se amam, a bola não vive sem ele. Então Pelé é a bola, cara. O Pelé é bola, o Pelé é é, gordo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, assim, eu consegui. Vou, também não foi fácil, não, tá? O Pelé é chato, Pelé é fácil entre aspas, tá? Pelé é pois é. chato pra caramba de fazer, É, porque é tão conhecido, né, que você acaba, não fica bom, não tá bom, não tá, é, até que chegou o momento em que é o é. Pelé. Mesmo estando dentro da bola, é o Pelé, e é esse que vai. E aí, a última coisa que eu defini parece simples, foi o tupetinho dele ali. Aí eu fiz, cara, o tupete dele não pode ter nada de. Tem que ser. Porque precisa ter. Aí é um triângulo, cara. E é só isso. É. E aí eu mandei, sabe? E trabalhar com esse patternzinho aí, né? Eu adoro fazer isso, trabalhar com, com retícula, né? Eventualmente, você tem um traço, tudo preto e branco, tem uma reticulazinha ali, só para dar um molho, né? Lembrar um pouco a textura de bola, enfim. É. Então, assim, uma caricatura que eu adoro porque ela é simples, ela é gráfica e ela é muito parecida com Pelé, entendeu? Muito bom, muito bom. Isso é que é. Olha, o Pelé merecia uma homenagem como essa, né? Onde ele tiver, ele vai ter Obrigado. visto isso com toda certeza. E acho que nós vamos para a última, Danilo. Última caricatura. É, a caricatura, essa caricatura aí é uma multicaricatura que você realizou um sonho meu que é muito difícil quando se trata de caricatura minimalista, que é o seguinte: você publicar em grandes dimensões uma caricatura minimalista. Porque a Sim. caricatura minimalista, aí eu falo na minha experiência como editor, né? De ver o outro lado, o trabalho dos colegas, né? E tentar colocar num contexto justo, né? Dentro de uma publicação. Que é o seguinte: publicar em grandes dimensões uma caricatura minimalista nem sempre fica bom, por causa da concisão e da síntese gráfica, né? E você realizou meu sonho de publicar uma caricatura sua em grandes dimensões. Eu até queria que o Danilo mostrasse aqui no monitor. Eu não sei se você tá vendo aqui. Eu vou te mandar. É a promessa que eu faço e que eu Pô, vou cumprir. sensacional. Que eu falei na época que eu publiquei, mês passado, que fiquei feliz de publicar numa página inteira essa caricatura, né? Ficou bom, né? Ficou bom, tô vendo aqui. Ficou bem bom. E num Muito jornal bom. colorido, que a gente morre de vontade de fazer um arco-íris do jornal, né? Para aproveitar Aham. o recurso da cor. Uma caricatura em preto e branco, de página inteira, Pô, minimalista. Olha quanta coisa a gente juntou de uma vez só, né? cara, assim, eu acho que eu não preciso falar nada mais depois disso tudo aí. Você já mostrou tudo nessa capa, entendeu? Assim, uma honra estar na capa. Acho uma honra estar na capa com um desenho minimalista, um desenho preto e branco, cara. É, Assim, é o sonho de qualquer ilustrador, caricaturista, designer poder fazer um negócio desse. E você é. fez para mim aí, não preciso falar mais nada. É, Não, é, não, mas você vai falar dos personagens que você retratou aí, pô. Sim, assim, eu tava na onda do lançamento do novo, né, do novo filme, do segundo, do Alto da Compadecida, é, e eu tava buscando o Selton Mello, personagem chato também, cara. O Selton Mello difícil de fazer a caricatura, É, né? E aí eu comecei a brincar com o Selton Mello, porque a Fernanda, eu já tinha a Fernanda, eu adaptei a Fernanda, né? Aquela Fernanda ali que você já tinha mostrado anteriormente. Adaptei a Fernanda para a aparição dela ali como Nossa Senhora, né? O,
o Selton de todos eles foi o mais difícil, né? Ariano é maravilhoso, né? Ariano é espetacular. Ariano é uma das caricaturas que eu mais gosto, entendeu? Graficamente falando, assim, síntese, tudo, linha, traço, a concepção gráfica dele, né? E o Matheus Nattergale, né? Esse também é dificílimo, parece fácil, mas a expressão dele é muito difícil, porque quando você pega um personagem, né, e um cara como ele que é expressivo demais, você tem que capturar no desenho o olhar e o sorriso. E isso eu demorei demais para pegar o Matheus aqui. Né? Ele é tão expressivo que ele é dificílimo. E o Selton Mello é uma pessoa, é uma figura difícil também de você pegar a expressão, porque ele tem um sorriso irônico e ele é comedido, né? Ele é um humorista comedido. Então, para você pegar a graça dele ali, foi um personagem que eu demorei horas para fazer. Né? O Matheus levei dias. Eita! Agora tem uma questão que eu adoro, e em outros trabalhos também que eu já publiquei contigo, é que eu adoro fazer várias caricaturas. Eu gosto de criar também composição entre. Eu já fiz uma série de terror com vários personagens dos filmes de terror antigo, Vincent Price, Hitchcock como diretor, enfim. E eu gosto de criar as camadas, fazer uma coisa meio cubista. Isso também para mim é muito legal, né? Então inserir a caricatura minimalista com mais de um personagem, 2, 3, 4, 5 personagens, para mim é um desafio e é um prazer enorme, né? E isso também te coloca aquele desafio de criar uma composição. Não é só o trabalho da caricatura, mas é você criar a composição que remeta, né? Porque você está fazendo um trabalho minimalista, mas você está remetendo a história. Eles ali estão dentro do Alto da Compadecida. Você vê o desenho, você vê que ele faz parte do Alto da Compadecida, né? Tem os elementos gráficos que te levam para o Alto da Compadecida, mas é uma caricatura, é uma ilustração minimalista, é uma ilustração gráfica, mas você reconhece. E aí é que é quando eu paro e olho, ficou legal, aí vou publicar na internet, e aí você me dá esse grande prazer de ver esse desenho de página inteira na capa do jornal. Isso é um absurdo, cara. Muito obrigado, isso ficou demais da conta. Que isso, a gente que agradece, a gente que agradece. E a gente vai nos finalmente, como dizia o Dorico Paraguaçu, né? As gerações da nossa idade para trás vão entender a referência. A gente pode encontrar o nosso querido André Rippert nas redes sociais, que todo mundo, a rede social que os desenhistas normalmente usam, né? Que é o Instagram, de forma mais acessível aí. É @HIPP com 2 P's ERTT. Rippert.art com T mudo no final. Vou soletrar de novo. Vocês estão vendo na tela, mas eu vou soletrar. HIPPERTT.art com T mudo no final. Então, André, meu querido Rippert, eu fiquei feliz de falar seu nome corretamente, de fazer justiça, finalmente, depois desses traumas de todos esses anos. Queria agradecer pela conversa, pelo papo, pela informação, pela amizade recente aí e por inspirar a gente. É uma frase batida em si, tratando de artistas, mas eu sou artista, eu posso tirar um sarrinho disso daí. Mas é de coração, tá? Mesmo zoando, mas é de coração. A inspiração, eu acho que por pessoas como você, como o Spaco, o Batistão, todos os entrevistados e publicados no Capial, no jornal e no podcast, esse é um combustível para a gente se ajudar e continuar perpetuando o que a gente mais gosta na vida, que é um traço do brasileiro que a gente expressa ao nosso modo, né? Seja por palavras, seja por imagens, que é o nosso velho e querido humor, né? Então, muito obrigado mesmo.
Não, eu que agradeço, foi maravilhoso estar aqui com você. Muito bom, eu gosto de falar, mas assim, eu fico um pouco, como todo ilustrador, tirando o Ziraldo, que era super solto na frente das câmeras, acho que a maioria é meio presa. Mas assim, um prazer inenarrável poder falar do meu trabalho aqui, ter contato, ver as coisas todas aqui, ter participado antes, dado uma olhada nos todos os podcasts, porque eu sou meio obsessivo. Assim, muito obrigado pelo convite, um prazer enorme, inenarrável, e eu espero sinceramente poder encontrá-lo aí pessoalmente quando da abertura do Salão de Piracicaba, né? É isso aí, é isso aí. Então, se Deus quiser, e se o bolso permitir, que é caro, se Deus quiser o bolso permitir, que a gente se encontre brevemente aqui no Salão de Piracicaba. E se não se encontrar, de alguma maneira, pelos meios possíveis, a gente vai estreitando esse papo, que é sempre bom. Dentro ou fora de podcasts, no jornal, que seja, nos apps da vida aí, vamos sempre conversando. Então, obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. Muito obrigado, tá? Valeu. É isso aí, pessoal. Mais um artista, mais um colaborador, mais um ícone que desenha ícones. O André Rippert. E estamos aqui encerrando mais um podcast Capial. E no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, na TV Metropolitana de Piracicaba, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba, tem mais artistas gráficos aqui, mais cartunista, mais humor no podcast Capial, o podcast que também é jornal. Um grande abraço, até sábado que vem. Tchau, tchau.